Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, faz tempo que a gente não se encontra, né? Alguns de vocês já me viram na escola, porque vão estar assistindo essa aula depois, outros só vão me ver amanhã, então vai assistir essa aula e vai me ver antes, tá bem? Por aqui, online mesmo, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham passado bem, tenham aproveitado bastante essas férias, né? Esse descanso mais que merecido que tanto vocês quanto nós, professores, precisávamos. Mas estamos de volta e vamos voltar a todo vapor, né, pessoal? Vamos lá. Assunto novo pra gente estudar. Já vamos começar assim, com assuntinho novo, tá bem? Então, abram o livro de vocês na página 60. Bem? Página 60. O assunto que a gente vai estudar aqui são os advérbios. A gente viu o verbo, tá? Todo mundo compreendeu muito bem o que são os verbos e agora a gente vai ver os advérbios, tá? Advérbios. Primeiramente, vamos ver essa tirinha aqui que a gente tem. A gente tem Chachado, um personagem já conhecido nosso, que sempre aparece nessas tirinhas, né? Junto com o Saci, outro que é ainda mais conhecido, tá? Saci é ainda mais conhecido. Saci, primeiro chachado dele, né? Saci, como você consegue estar sempre assim de bom humor? E o Saci embaixo dele, né? Pra mim é fácil, chachado. Querendo ou não querendo, eu sempre levanto com o pé direito. Sempre levanto com o pé direito. Primeiramente, interpretativamente, semanticamente. Semanticamente é sentido, tá, pessoal? O sentido aqui dessa tirinha. O que significa isso que o Saci falou? O que ele quis dizer com sempre levanto com o pé direito? Qual é a característica do Saci em relação a Chachado? Tá? Saci só tem uma perna, né? Saci só tem uma perna. Logo, ele só tem a perna direita. Então, ele só tem como acordar com o pé direito, tá? O único jeito que ele pode acordar é com o pé direito, sempre com o pé direito, tá? A palavra que a gente quer destacar aqui é a palavra sempre, pessoal, tá? Sempre, ó. Se eu digo essa frase aqui, ó, se eu falo essa frase, eu sempre levanto com o pé direito. Qual é o verbo que a gente tem aqui? A gente tem o verbo levanto, o verbo de levantar, né? Eu levanto, eu sempre levanto, tá? E o sempre aqui ele complementa ou modifica o sentido do verbo, tá? Então, o assunto que a gente quer tratar é advérbio. Logo, vamos à definição de advérbios. O que são advérbios? Advérbios, segundo o nosso livro, são palavras invariáveis que exercem função modificadora de outra palavra, verbo, adjetivo ou advérbio, e podem ocupar diferentes posições em relação a esta. Ou seja, o advérbio é o quê? Ele é palavra que é invariável, ou seja, ele não varia. Ele não varia em quê? Que sentido aqui ele não varia? Ele não varia em plural e singular, ele não varia em gênero, tá? Não temos o gênero masculino, o gênero feminino, logo ele é invariável, tá? Em concordância também, não tem passado, presente, futuro, sempre. Se eu digo sempre, não tem presente, passado, futuro. Não tem masculino e feminino, tá? Esse exemplo que a gente viu aqui não tem. Ele é um advérbio e não tem. E a outra característica é o quê? Que eles podem ocupar posições diferentes em relação ao termo que modificam, tá? Ele modifica o sentido. Ele modifica o sentido de um adjetivo, advérbio ou adjetivo. Essas três classes de palavras, tá? A gente tem alguns tipos de advérbios, tá? A gente tem o advérbio de tempo, temos advérbio de lugar, a gente tem advérbio de intensidade, temos advérbio de modo, temos advérbio de dúvida, temos advérbio de adição,
de focalização, temos o advérbio de negação, tá? O advérbio de tempo pode ser o quê? A gente tem como exemplo aqui, temos o ontem, hoje, cedo, tarde, amanhã, antes, agora, depois, então, logo, já, ainda, sempre, nunca. Tudo isso são advérbios de tempo, tá? De tempo. A gente tem os advérbios de lugar que podem ser o quê? Acima, abaixo, aqui, ali, dentro, fora, atrás. O advérbio de lugar, ele também pode ser algum substantivo. Por quê? Porque você pode ser em casa, na escola, no trabalho, na rua. Tudo isso são o quê? São lugares. É muito fácil da gente saber por quê. Porque, de tempo, já diz, né? Em relação ao tempo, modifica o advérbio, não, modifica o verbo, modifica o adjetivo ou modifica um outro advérbio, tá? Ele modifica em relação ao tempo, modifica o tempo dele. Em relação ao lugar, modifica onde essa ação ocorreu, isso ocorreu, tá? E a gente tem também o de intensidade. Intensidade é o quê? Muito, pouco, bastante, menos, mais, apenas, quase, demais. Tudo isso são intensidade, circunstância de intensidade. É essa circunstância que ele passa. A gente tem o modo. Modo nada mais é do que como isso foi feito, tá? Como é que aquela coisa foi feita. Se a gente tem o de tempo, que é quando, a gente tem o advérbio de lugar, que é onde, temos o advérbio de modo, que é como isso aconteceu. Temos os exemplos aqui. Assim, bem, mal, rapidamente, silenciosamente. A gente também tem os de dúvida, que pode ser o quê? Talvez, porventura. A gente tem o de adição ou inclusão, que eu citei anteriormente, que é o também, inclusive, até ainda. E de focalização a gente tem só, apenas, sobretudo, até. E de negação a gente tem o não, temos o nem, temos o nunca. Tudo isso são de negação, tá? E quando duas ou mais palavras funcionam como um advérbio na frase, elas formam uma locução adverbial. Ou seja, quando a gente tem mais de uma palavra, se a gente tinha locução adjetiva, que era quando a gente tinha mais de uma palavra que trazia um adjetivo, aqui a gente tem a locução adverbial, é quando a gente tem mais de uma palavra que são advérbio, que formam um advérbio. Isso forma uma locução adverbial. É uma palavra só, é simplesmente um advérbio. É mais de uma palavra, é uma locução adverbial. Vamos ver os exemplos aqui. Eles chegaram ontem à tarde. Ontem à tarde é o quê? É uma locução adverbial de tempo. Ontem à tarde, ó. Tá vendo? Os dois aí estão se referindo ao tempo. Eles chegaram de repente. Locução adverbial de modo. É como eles chegaram. De repente. O de aqui é uma preposição e complementa o advérbio, transformando ele numa locução adverbial, tá? Pessoal, a aula de hoje é só isso. Vai ficando por aqui. Eu vou passar esse exercício para vocês. Quem viu comigo a aula em sala de aula mesmo, já passei esse exercício em sala de aula. E se não deu para terminar, vocês estão tendo que terminar em casa, tá bem? Quem já assistiu a aula na sala de aula sabe muito bem como é que funciona. Encara isso daqui como uma revisão. Quem assistiu primeiramente isso aqui, saiba que amanhã vocês vão ter essa aula e vão poder reforçar e poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e até logo. Tchauzinho.